preciosa, temos uma atividade importante nos domingos. Você lembra qual é? Atividade? Ah, não, Samuca. Não vai me dizer que você marcou alguma coisa pra gente fazer hoje. Eu não marquei nadinha. Mas pensa bem. Todo domingo a gente vai... Eu acordo tarde, brinco de manhã, almoço junto com toda a família, brinco mais de tarde. Ah, eu acho que eu sei que você tá querendo me fazer lembrar. Todo domingo a gente vai na igreja. Isso mesmo, minha amiga. E por que a gente vai na igreja nos domingos? Pra adorar a Deus, pra aprender mais sobre Ele e pra encontrar os nossos amigos, os irmãos que Jesus nos deu. Isso mesmo. Mas por que domingo? Sempre vamos na igreja. Por que tem que ser no domingo? Ih, Samuca, aí eu já não sei. Por quê? Pois bem, preciosa. E a igreja aos domingos é uma forma de cumprir o quarto mandamento, que é lembrar o sábado para dedicar ao Senhor. Mas, Samuca, aí para cumprir esse mandamento a gente ia ter que ir na igreja no sábado e não no domingo. Antigamente, no tempo de Jesus, o povo de Deus separava o sábado mesmo. Mas hoje nós guardamos o domingo e não tem problema, minha amiga. O importante é separarmos um dia para o Senhor. Mas então é só ir na igreja aos domingos que a gente já cumpre esse mandamento? Não é bem assim. A ideia de separar um dia para o Senhor é usar esse dia todo voltado para lembrar como Deus é bom e tudo o que Ele fez e faz pela gente. Não é só ir domingo à igreja, mas é separar esse dia para Deus. Temos que lembrar que todos os dias são para Deus, mas no domingo temos que separar mais tempo para Ele. Mas como podemos fazer isso? Podemos começar o nosso dia fazendo uma oração, convidar os amigos da igreja para almoçarmos juntos, termos momentos de crescimento com a família de Deus, podemos cantar músicas para adorar ao Senhor em casa e sempre lembrar sobre como Deus nos ama e como Ele cuida de nós. Poxa, Samuca, eu achava que domingo era o dia da preguiça. Eu estava muito errada. Sim, minha amiga. Domingo é dia do Senhor. E eu estou indo lá do lado agora fazer uma oração e ler a Bíblia. Você quer ir comigo? Eu quero sim, Samuca. Já estou prontinha para ir. Vamos! Meus irmãos, bom dia a todos mais uma vez. Nós estamos no meio da nossa série dos 10 mandamentos e hoje nós estamos chegando ao quarto mandamento, quase no meio. E o tema que nós demos a essa série, o subtítulo nos 10 mandamentos é 10 mandamentos, leis que revelam graça. Porque nós vimos que muitas vezes nós temos uma visão negativa de leis, pensando leis muito no aspecto negativo, restritivo e opressor. Mas o que nós vemos nas leis, especialmente aqui nos 10 mandamentos, é que as leis dadas por Deus ao povo eram expressão de cuidado, de amor e de graça. E nós devemos sempre nos lembrar, sempre quando nós lemos esse texto dos 10 mandamentos, nós devemos nos lembrar do contexto aonde ele foi dado. Deus liberta o povo do Egito, que estava sofrendo a escravidão por um longo tempo, nas mãos de Faraó, e depois que liberta e promete a eles a terra prometida, aí sim Deus entrega os mandamentos. Deus não dá os mandamentos como uma forma deles receberem a terra ou deles se sentirem dignos. Primeiro Deus liberta graciosamente, então lá no Monte Sinai, Deus entrega a eles o mandamento. Então vamos ler junto o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Eu te convido a ficar de pé, fazer um exercício mais uma vez. Em reverência à palavra de Deus, lemos do versículo 8 a 11. Nós temos aqui a versão também NVI, que é a versão que nós usamos. E diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos.
Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos mais um domingo, alegremente nos reunidos, Pai. Nos reunindo para te adorar, para aprender da Tua palavra e para ser transformado por ela, Pai. Mais do que investigar a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor investigue o nosso coração, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração e que através da iluminação e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nessa manhã áreas do nosso coração possam ser transformadas, que nós não sejamos somente informados, Pai, mas que nós sejamos transformados pela Tua palavra, Deus, que áreas no nosso comportamento, no nosso caráter possam ser transformados de acordo com a Tua santa palavra e que nós possamos ser submissos a ela, Pai. Usa a minha vida, Deus, peço que graciosamente o Senhor possa comunicar, Deus, a Tua palavra, o Teu evangelho ao Teu povo e que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Senhor, é sobre Ti, é sobre o Senhor que nós estamos aqui, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. A cada dia mais, eu não sei se vocês percebem isso, na nossa geração, as pessoas não sabem como parar. Nós não sabemos como desligar. E não estou falando do celular, não. Estou falando da nossa dificuldade de desconectar, de descansar. Nós vivemos com a constante sensação de cansaço e de estresse. Eu com o Alessandro sempre tem essa conversa. Será que antigamente era assim? Será que as pessoas... Parece que antigamente era um pouco mais slowdown, mais devagar. Parece que as coisas estão cada dia mais acelerando, né? Parece que cada dia mais a gente está estressado, correndo, a gente não consegue parar. E eu estava vendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há um bom tempo atrás, mas que revelou algo muito interessante. Que revelou que o trabalhador de tempo integral dos nossos dias, ele trabalha, isso é nos Estados Unidos, mas reflete aqui para a gente, trabalha num ano cerca de 160 horas a mais que se trabalhava um trabalhador comum em 1969. E aí tem nessa mesma pesquisa, em 1992, preste atenção, cerca de 40% das pessoas admitiram ter a impressão que elas estão constantemente correndo. Isso em 1942, 30 anos atrás, quase 30 anos. Imagina hoje. Mesmo durante os dias que a gente, às vezes, tem para lazer, para fazer atividade, para descansar, muitas vezes a gente se sente exausto. Você pega o seu controle, você liga na Netflix ou num streaming aí, e aí você se cansa porque tantas opções para assistir que você demora 1 hora para decidir o que você vai assistir. No final, às vezes, lá em casa, fala, chega, vamos assistir o que a gente sempre assiste, porque já estou ficando estressado já. Você coloca um filme, não é bom, você coloca outro. E aí a gente tem mais redes sociais para explorar, conferir o WhatsApp, conferir o Instagram, conferir o Facebook. E aí a gente se sente, mesmo num dia de descanso, pressionado para utilizar bem o nosso tempo. E aí nós pensamos, eu preciso de férias. Então a gente fala, vou tirar férias. 1 semana de descanso, vou para Ubatuba, né? E aí a gente volta mais cansado das férias. Aí você volta falando, preciso de férias das minhas férias. Não sei se só eu que tenho essa sensação, porque eu tenho 2 filhos pequenos, mas a última férias que a gente tirou foi muito gostoso para quebrar a rotina. Mas eu voltei falando, Senhor, eu precisava agora de outras férias só para descansar dessas férias. E a verdade é que nós precisamos aprender a desacelerar. E é sobre isso que esse mandamento, em parte, é sobre isso que esse mandamento está falando. E esse mandamento fala que Deus parou. E se Deus parou, nós também devemos e podemos parar, né? Então, voltando ao texto, eu quero te levar de volta a imaginar a cena comigo, que nós mostramos na primeira semana, onde o povo está ali no pé do Monte Sinai, Deus está falando, nuvens manifestando a glória de Deus, e aí nós vimos já que Deus ele dá 3 mandamentos. O primeiro sobre adorar a Deus, né? Somente a Ele. O segundo, adorá-lo da forma correta, e na semana passada nós vimos que não devemos usar o nome de Deus em vão. Agora o povo recebe esse 4º mandamento, onde Deus está ordenando que aquele povo que durante um dia, em 7, eles devem parar.
eles devem descansar e separar aquele dia para o Senhor. Agora imagine comigo, um povo que viveu na escravidão por toda a sua vida, e escravidão é difícil, um povo que viu seus pais ser escravos, um povo que viu seus avós serem escravos, agora recebendo esse mandamento de Deus: olha, vocês devem descansar e me adorar. Deus está falando para eles: encontrem um ritmo gracioso de vida, porque agora vocês não são mais escravos de Faraó, agora vocês são meus servos, vocês são minha propriedade, e como povo meu, eu quero que vocês tenham ritmos adequados de vida. E é interessante notar que desde cedo, desde quando a gente começa a ler ali o Antigo Testamento, o pessoal da Bíblia ali, o povo do Antigo Testamento, eles não tinham muita dificuldade em obedecer esse mandamento. Eles guardavam o sábado. O problema que começou a aparecer cedo era uma falta de compreensão correta do que Deus estava exigindo com esse mandamento. E a gente percebe que quando Jesus vem, isso já estava acentuado. Se você já leu os evangelhos, você viu que constantemente os embates que Jesus tinha ali com os fariseus, na maior parte deles, quando você vai ver, era relacionado ao sábado. Já percebeu? Você já leu? Jesus começa a falar com ele sobre o sábado, por quê? Os fariseus haviam tornado esse mandamento em algo pesado e legalista, a ponto de se Jesus cura alguém no sábado, ele fala: você está infringindo o que Deus nos mandou. E aí Jesus fala: olha, Deus fez o sábado para o homem, e não é o contrário, o homem não é maior que o sábado não é maior que o homem. E aí a gente vê também depois Paulo, nas cartas, também tendo que corrigir muitas coisas em relação a esse mandamento, as percepções dos mandamentos. E a realidade é que ainda hoje, muitos de nós, quando a gente olha para esse quarto mandamento, a gente se pergunta, talvez como todos os outros mandamentos, esse quarto mandamento ainda é válido? Nós podemos e devemos cumpri-lo? Qual dia nós devemos guardar? Porque, Mateus, aqui na minha Bíblia está escrito sábado, e por que a gente está aqui na igreja domingo? E o que seria dedicar esse dia ao Senhor? Seria simplesmente parar um dia e ficar parado dentro de casa, sentado, sem fazer nada? A gente tem muitas perguntas que emergem desse texto, né, desse mandamento. Então eu gostaria de olhar com calma para você, a gente vai lendo ele, a gente vai deixando ele falar conosco. Olha aí, primeiro trecho do mandamento. O que Deus fala? É Deus falando: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O mandamento começa chamando o povo a se lembrar do sábado, do Shabá. Se você fala para alguém lembrar de alguma coisa, isso sugere que aquilo já foi comunicado de alguma forma para aquele povo antes. Não era algo novo que estava sendo dado ali no Sinai. E aí, certamente, a gente pode deduzir que Moisés, que foi quem escreveu os 5 primeiros livros e Gênesis, já havia narrado ao povo como Deus havia graciosamente ou poderosamente criado todas as coisas. E que quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis 1, o que Deus faz? Deus havia descansado. Então Moisés possivelmente já havia ensinado isso ao povo. Agora é interessante que quando a gente lê Gênesis 1, Deus descansando, a gente tem que ter a percepção que Deus está descansando, e essa narrativa está ali por causa de mim e por causa de você. Deus não precisa descansar. Todos concordam comigo. Deus não se cansa. Isaías, ele fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Será que Deus ficou cansado quando ele fez a criação? Falou: eu preciso dar uma descansada? Não, ali era didático para nós. Então, desde Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, Deus já está colocando um ritmo gracioso de trabalho e descanso. Trabalho e descanso para que a gente possa aprender a viver em ritmos saudáveis da vida. E por isso, Deus diz: lembra-te. E na Bíblia, quando a gente vê essa expressão lembra-te, é muito mais do que uma ação cognitiva. Significa recordar algo e tomar uma ação em relação àquilo. Eu vou te dar um exemplo. Em 2 semanas, eu completo 11 anos de casado. Eu com a Alessandra, minha esposa, em 2 semanas, espero que eu não esqueça dessa data. 11 anos de casado. Já estou lembrando, tá vendo? É um bom sinal. Eu tenho me lembrado disso, eu até coloquei no lembrete ali para não esquecer.
Por quê? Porque eu me lembro disso e remete à graça de Deus, estar casado com uma mulher maravilhosa, que eu não merecia, com os filhos que eu tenho, como Deus é bom. Mas não basta simplesmente eu lembrar disso. Eu preciso fazer algo. Não adianta eu chegar no dia 16/10 e falar assim, amor, lembrei que hoje é o nosso casamento de 11 anos de casamento. Ah, que legal, o que você fez? Nada, só lembrei. Ela falou, muito bem. Então, é uma lembrança que precisa me levar a uma ação. E era isso que Deus estava falando nesse mandamento. Eles deveriam se lembrar e fazer algo em relação a esse mandamento. Eles deveriam se lembrar do sábado. E é interessante, é bom a gente pontuar aqui que a palavra usada no original, que é o Shabat, não significa exatamente o sábado, é de onde vem a raiz do sábado. Mas o que ela significa é praticamente, lembra-se de parar, lembra-se de cessar, lembra-se de interromper suas atividades por um momento. A ideia era que Israel tinha que parar um momento da sua vida, um dia da semana, daquilo que ele fazia de rotineiro. Então, vocês conseguem entender? Deus estabelece um padrão na criação, ele trabalha 6 e descansa 1, e agora ele estabelece o mesmo padrão para o seu povo. Descansem, trabalhem e descansem, trabalho e descanse, um belo ritmo de Deus para a criação. E não era somente sobre lembrar o sábado que Deus fala, ele fala, lembre-se do sábado, e santificam. E a ideia de santidade, nesse texto, e à luz da Bíblia, é você pegar algo e você separar. É você separar o sábado como um dia exclusivo dentre os outros. Separar um dia para Deus. Quer dizer que só um dia da minha semana é para Deus, o resto não? Não, todos os dias são para Deus, mas nesse dia do Shabat, nesse dia do descanso, esse dia você vai dedicar exclusivamente, santificar, separar para Deus. Então, nós podemos dizer que esse mandamento traz consigo 2 temas centrais. Descanso, mas não é só descanso, é também adoração. O mandamento não era somente para o povo ficar na tenda, deitado, e o povo de Israel ia deitar na tenda, falou, Deus mandou a gente parar no sábado, e o povo ia deitar na tenda sem fazer nada, e o povo de Israel ia ficar atualizando o Instagram o dia inteiro, e o povo de Israel ia ficar zerando as mensagens no WhatsApp, assistindo as novas temporadas do Netflix, os mais novos ali de Israel, você percebe quem é Israel, né? Jogando videogame o dia inteiro, joguinhos o dia inteiro, os da geração mais antiga assistindo Faustão na Band, agora na Band, né? Não era esse o mandamento, isso não era a raiz do mandamento. A ideia é que eles deveriam parar, interromper seu sábado, dedicar um dia em adoração ao Senhor. A ideia é um tipo de descanso, preste atenção, que possibilitaria eles a adorar a Deus, que os deixaria livre para adorar a Deus. E então, como eles iriam adorar a Deus, eles confiariam que Deus era suficiente para prover para eles e eles poderiam descansar. Está vendo como adoração e descanso são 2 coisas que caminham junto? Porque se eu não confio em Deus, eu não descanso. E eu quero tirar uma primeira aplicação aqui já, que é descanse adorando com seus irmãos. Essa é a primeira aplicação do texto, é a primeira ideia. Que é apropriado dizer que nós devemos reservar, aqui para os nossos dias, um dia em 7, para que juntos nós possamos cultuar a Deus. O povo de Deus sempre entendeu isso. No Antigo Testamento era o sábado de Moisés. Agora, o ponto aqui que tem que ficar claro, desde cedo no Novo Testamento, com a ressurreição de Cristo, o sábado, o último dia, passou a ser o primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição. Então a igreja, desde Atos, lá 2:42, quando elas começou a se reunir, elas começaram a se reunir no domingo, o primeiro dia da semana, lembrando aquilo que Jesus tinha feito, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, o culto comunitário, a reunião dos santos, o ajuntamento sagrado, deve ser uma prioridade em seu domingo. Isso que nós estamos fazendo aqui não deve ser uma opção, deve ser uma prioridade. Não é assim, se eu tiver tempo, eu vou na igreja. Se não tiver nenhum jogo interessante no domingo, eu vou na igreja. Se eu não tiver nenhum evento familiar, é claro que tem exceções, eu vou na igreja. Se eu não tiver um churrasquinho com os amigos, eu vou na igreja.
Se eu não tiver nada para arrumar em casa, eu estou com muita coisa para arrumar em casa, então esse domingo eu não vou na igreja. O que o texto está ensinando é que você deve tirar um dia para que você dedique ao Senhor em adoração comunitária. E mais, ainda mais, vai um pouco além, mas é o principal que você se reúna com o povo, porque Deus salva um povo e não uma pessoa, para que junto nós possamos adorar Ele. Então faça desse momento, como nós estamos aqui, prioridade do seu domingo. E que esse momento seja o ponto alto da sua semana. Para muitos de nós, o ponto alto da nossa semana é a sexta-feira, é o sábado, quando a gente faz jantares, festas, diversões. Domingo é aquele dia meio chato, que fica entre o sábado legal e a segunda-feira de trabalho. Domingo é aquele dia mais ou menos, mas não deveria ser assim. Domingo deve ser o dia onde nosso coração se alegra, de falar assim, eu vou me reunir com o povo santo que Deus salvou para junto nós ouvirmos da palavra e adorar a Deus. Esse é o melhor dia da minha semana, é onde a minha semana começa, com adoração a Deus. Eu já falei isso e vou falar novamente. A semana do cristão não começa segunda-feira com trabalho, começa com domingo com adoração, rendendo tributo a Deus, porque o nosso Deus não é um mercado de trabalho, o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e no domingo nós nos reunimos para adorá-lo. Domingo é o dia que Deus nos deu, graciosamente, seja para Israel ou para nós, é o dia de nós cuidarmos da nossa alma. Então gaste o seu domingo lendo um bom livro cristão, se aprofundando um pouco mais na Bíblia, com um pouco mais de paciência, de tempo, porque na semana é corrido. Faça uma boa caminhada, contemplativa, orando, cante, tira uma soneca boa. Domingo é um dos únicos dias que eu consigo tirar uma soneca. Essa é a minha alegria. É uma delícia. Às vezes, para pessoas que são muito sobre fazer, um dia Deus falou isso comigo, que a coisa mais espiritual que às vezes a gente pode fazer é fechar os nossos olhos e descansar. É deitar na cama, desligar tudo, fechar os nossos olhos e descansar. Para uma pessoa ansiosa, e para alguém que pensa que tudo depende de si, isso é um grande ato de fé. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu posso descansar. Eu posso fechar meu olho aqui num dia, durante a tarde, e descansar, porque Deus está cuidando de mim. É um ato de fé. E é descanso, é cuidado para a alma. O Shabá, então, é um tempo que Deus deu para o povo em Israel e para nós também, para descanso, para cuidar da nossa alma. Por que a nossa sociedade tem tanta gente enferma, gente? Porque a gente não sabe parar mais. E a pessoa vai para o psicólogo, vai para ler a Bíblia e fala, o caminho é esse, começa reordenando os ritmos da sua vida. E a gente vai buscar conselhos em milhões de pessoas, sendo que a palavra já está mostrando que muitas pessoas estão doentes, porque elas não param para descansar e para adorar a Deus. Continuando no texto, versículo 9, Deus fala assim, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Perceba, eu coloquei aqui como título dessa parte assim, trabalhe duro e então descanse. Perceba que antes de Deus falar sobre descanso, Ele fala sobre trabalho. Porque só sabe o valor do descanso quem sabe o valor do trabalho. Só sabe o valor do descanso a pessoa que sabe o valor do trabalho. Deus primeiro ordena ao povo, olha, trabalhem 6 dias, é uma ordem, Deus está falando, vocês devem trabalhar duro 6 dias, arem a terra, cuidem dos animais, faça todo o seu trabalho, colham, cuidem da casa, mas depois que vocês fizerem isso, aí então vocês devem descansar e me adorar. E por que é importante grifar esse ponto aqui? Porque se por um lado a gente tem pessoas que não conseguem parar e descansar, de outro lado nós temos pessoas que trabalham de menos. Nós vivemos em uma cultura que muitas vezes enxerga o trabalho como um mal necessário. A pessoa vai lá, assina a carteira dela hoje e na semana que vem ela está pensando na aposentadoria. Nossa, eu não vejo a hora de aposentar. Ou a pessoa arruma um emprego e começa a fazer corpo mole, não se empenha, fica torcendo para ser mandado embora, para pegar o FGTS e ficar 6 meses em casa. E aí você está procurando trabalho? Não, eu estou curtindo aqui, 6 meses. Na hora que precisar eu trabalho de novo.
Não é isso que Deus ensina nas Escrituras sobre trabalho. Esse mês nós vamos comemorar mais um mês da Reforma Protestante, né? E uma das reviravoltas que a Reforma Protestante trouxe ao mundo foi exatamente recuperar a visão bíblica de trabalho, que todo trabalho diante de Deus ele é santificado, que não tem um trabalho que é menos santo e outro mais santo, que o trabalho é, de uma certa forma, uma maneira que Deus utiliza os nossos dons e talentos para colocar ordem no caos da terra e para glorificar Ele, abençoar o nosso próximo. Então, o seu trabalho, meu irmão, é uma resposta de obediência a Deus, é uma resposta de amor ao seu irmão. Então, trabalhe duro para que você possa descansar. E aí nós continuamos o texto, e o texto diz assim: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir, a convite da Atos 29, para uma conferência nos Estados Unidos, em Orlando. E foi um privilégio. Foi praticamente assim, ó, tá tudo pago, é só ir. Falei, opa, beleza, vamos embora. E uma das minhas horas favoritas nesse passeio, né, foi um tempo de aprendizado, de passeio, era quando acabava a conferência no final do dia, porque é exaustivo, você chega de manhã e fica até o final do dia. E nós saímos em Orlando, ali era em cinco ou seis homens, nós saíamos pelos restaurantes da cidade. E como Orlando é uma cidade de muitos parques temáticos, os restaurantes lá eram muito interessantes, porque eles são bem temáticos também. Vários restaurantes aconchegantes, né, com sistemas. E tinha um que a gente gostou muito, que o pessoal do Brasil gostou muito. Pelo sabor, sim, mas eu confesso que era mais pelo valor, pela parte financeira. Porque a gente pagava o lanche em real, no final das contas, né? Era dólar, mas transformava em real. Então a gente ficava assim, $10. Se fosse hoje, seria, acho que, 50 e poucos reais. Na época estava 3, 4, então a gente ficava calculando. Era um restaurante que, por onde você passava em Orlando, desde quando a gente chegou no aeroporto, tinha no aeroporto, e todos os lugares espalhados por Orlando você tinha. Você via ele. O nome era algo como Chicken Fila ou Chicken Filé, eu não lembro exatamente do nome. Deliciosos lanches, com preço super acessível. E eu me lembro que um domingo, quando a gente estava lá, eu passei em frente de um desses restaurantes e estava fechado. Eu fiquei pensando, domingo? Restaurante aqui em Orlando, fechado? Beleza, fomos embora. Quando a gente estava passando novamente, eu vi um outro fechado. Eu falei, gente, o nosso restaurante favorito está fechado, Chicken Fila. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, para minha surpresa, um amigo do nosso grupo, o irmão do nosso grupo, ele nos contou que o dono da rede desse restaurante, né, é uma rede grande nos Estados Unidos, por ser cristão e por entender esse mandamento, no domingo ele simplesmente não abre o restaurante. Você está entendendo o que ele faz? Ele está criando uma cultura de descanso e sabática. Seria muito fácil para ele com a família dele, falar assim, olha, no domingo a gente não trabalha, mas a peãozada trabalha toda. Ele escolheu não trabalhar no domingo e proporcionar à equipe dele esse momento de descanso. E é disso que esse versículo está falando. Quando Deus fala, olha só, não é só você que vai descansar e tirar um dia de descanso. Deus fala, nem teus servos e nem tuas servas. Nem os teus filhos e filhas, nem os animais seus que trabalham, os cavalos, as vacas que trabalham arando a terra, nesse dia você vai deixar eles descansar também. E nem os escravos, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, você vai deixar eles descansando. O que isso ensina para nós é que nós devemos proporcionar para a nossa família um ritmo gracioso de trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Patrões, e talvez você fale, não, eu não tenho vários funcionários. Talvez você tenha um funcionário, uma pessoa que trabalha na sua casa. Você deve proporcionar também a seus empregados um ritmo gracioso de trabalho e descanso. Lembre disso. E eu me lembro que quando eu ouvi sobre esse homem não abrir no domingo, a primeira pensamento que passou na minha mente foi, meu Deus, quantos milhões de dólares esse cara não deve perder por fechar todos os restaurantes num domingo, né? Mas passando um pouquinho eu pensei mais e pensei comigo, né? Que testemunho esse homem não dá diante de uma sociedade? Quando ele fecha seus restaurantes domingo, ele fala assim, olha, eu trabalho duro, mas quem governa a minha vida não é o mercado de trabalho, não é o sistema,
quem sustenta a minha empresa, no final das contas, é Deus, é um baita testemunho para o mundo. Isso serve para nós também, porque a gente vive num mundo que não consegue parar. Em um mundo que diz que você tem que acordar às 5 horas da manhã. O milagre do amanhã, quem já viu? O milagre da manhã. É bom, tem coisas boas, tem alguns princípios bons. E aí eles dizem, trabalhe enquanto os outros dormem. Aí você acorda às 5 e fala assim, eu vou trabalhar desde as 5 porque eu vou ser mais bem sucedido. Aí tem gente que começa a acordar às 4. Aí fala, e agora? Tem que acordar às 3? Quando nós paramos e tiramos um dia para adoração e descanso, o que nós estamos fazendo é pregando um grande sermão ao mundo, para as pessoas ao nosso redor, dizendo que sim, nós trabalhamos duro 6 dias da semana, mas que o nosso Senhor nos chama para descansar, e que a gente, porque a gente tem um Senhor que nos libertou, nós podemos parar um dia e dedicar esse dia ao Senhor. Agora, o contrário também é verdade, quando nós não descansamos, quando nós não paramos, nós estamos pregando o seguinte sermão para o mundo. Mesmo que a gente fale, eu confio em Deus, Deus é soberano, Deus está cuidando de mim, mas quando eu não consigo parar, o que eu estou pregando para o mundo é que nós não confiamos em Deus para o nosso cuidado e provisão. No final das contas, sou eu que tenho a provisão. Que nós não sabemos como parar de trabalhar e que nós não sabemos apreciar a vida que Deus nos deu, nós não sabemos apreciar a criação e o próprio Deus. E muitas vezes, apesar de nós não estarmos sobre a escravidão do Egito, ninguém está aqui com Faraó nas suas costas, castigando, impondo trabalho, mas a verdade é que muitos de nós, entre nós, ainda vivem escravizados, como escravos. Escravo de um sistema de trabalho que diz que você tem sim que trabalhar de domingo a domingo, que se você não parar de trabalhar, outros vão passar na sua frente. Se você não parar de fazer curso, outros vão ser melhor do que você. Sem descanso, sem adoração. E muitas vezes acabamos por viver uma vida muito longe da qual Deus nos libertou para viver. Vivemos de uma forma sub-humana. Muitas pessoas no mundo, mas dentro da igreja, e muitos de nós, muitas vezes, estamos vivendo vidas sub-humanas. Muitos de nós não conseguem simplesmente descansar, gente. Nós não sabemos quando parar. Não conseguimos chegar ao final do nosso dia e falar como Deus, quando Ele criou. Quando a gente lê o relato da criação, no primeiro dia, segundo dia, Deus chegava no final do dia e falava, viu Deus que aquilo era bom. Muitos de nós não sabem chegar no final do dia e falar assim, Deus, está feito. Agora eu vou descansar. Agora eu vou fechar o meu notebook. Agora eu vou desligar o meu celular. Agora eu não vou mais responder mensagem do WhatsApp. E está falando quem tem dificuldade com isso. Não estou longe disso. E fala assim, o que eu fiz está bom. Agora chega. Meu dia acabou de trabalho. Agora eu quero aproveitar o que o Senhor me deu. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a encontrar esses ritmos de graça para a nossa vida. Nós não fomos criados para viver de forma sub-humana, ansiosos, agitados, o tempo todo tendo que checar e-mail, 8 horas da noite respondendo o cliente. Precisamos aprender a chegar no final do dia e falar, isso é muito bom. Ah, mas faltou coisa. Eu vou fazer como Deus, tá bom. O que Deus deu para fazer hoje, eu fiz. Agora eu vou descansar. E qual que é o antídoto para essa vida sub-humana que muitas vezes nós vivemos? O antídoto é Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo é o nosso descanso. E como todos os outros mandamentos, esse mandamento foi primeiramente cumprido e perfeitamente cumprido por Cristo. E uma vez que Cristo cumpriu, agora Ele nos possibilita e nos dá o exemplo de como nós devemos viver, como nós podemos encontrar esses ritmos, presta atenção, de trabalho, de apreciar, de descansar e de confiar. Quando nós olhamos para a vida de Cristo no Evangelho, nós aprendemos que Jesus tinha ali um estilo de vida na missão, o tempo todo trabalhando, fazendo, mas ele por várias vezes ele parava e tinha seu momento com o Senhor. Eu vou ler algo de um pastor chamado Daniel Montgomery, que ele escreveu sobre o ritmo de vida de Cristo enquanto ele estava aqui na terra. Eu queria que você ouvisse com muita atenção. Porque eu confesso que quando eu li isso durante a semana, meu coração foi se quebrando, eu falei, Senhor, me ensina a aprender com o nosso Senhor, porque Ele não somente cumpriu, mas como Ele nos mostra que nós podemos cumprir esses ritmos de descanso e de trabalho hoje. Então ouça com atenção.
Ele começa falando, o próprio Jesus dá o exemplo de confiar, parar e apreciar nos evangelhos. Só no livro de Marcos nós vemos Jesus confiando em Deus, parando o seu trabalho e apreciando o tempo na presença de seu Pai 9 vezes. Este é Jesus. Havia um claro padrão de confiar, parar e apreciar na vida de Cristo. Um dos exemplos está em Marcos 6, 45 e 46, e o texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Perceba, depois de alimentar, Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 pessoas. Jesus vai e sobe uma montanha para orar. Ele provavelmente estava exausto por causa dos eventos naquele dia. Ainda assim, ele sabia que a saúde da sua alma era mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo dormir. Nós podemos ver, ele fala, imaginar Jesus vagarosamente, metodicamente, se arrastando para o topo da montanha, contemplando a água, o ar salgado acima do mar da Galileia. Jesus, no fundo do seu coração, confiava em Deus. Ele deu uma pausa no seu trabalho. Ele tirou um tempo para simplesmente apreciar a presença do seu Pai. Jesus era o Filho de Deus, no mundo de Deus, descansando no Espírito de Deus, nesses momentos de retirada. Jesus desfrutou do descanso enquanto estava em missão. Jesus deu prioridade ao descanso. O modelo que ele nos dá não é de simplesmente dormir até mais tarde, ou de ir ao cinema, ou de levar a família para a praia, porque eu garanto que não te dará nenhum descanso. Ninguém em toda a história teve uma missão, uma tarefa mais importante a ser feita do que Jesus. Ainda assim, nós podemos ver ele deixando o seu trabalho de lado e se retirando. Jesus vê que às vezes as batalhas são ganhas quando nós nos retiramos e descansamos em Deus. Não importa o quanto você esteja fazendo agora, não importa o quão puxado é o seu trabalho, as pressões daquele projeto que você tem que entregar a curto prazo, a saúde da sua alma é mais importante. Você e eu precisamos aprender a guardar o sábado. Precisamos desenvolver ritmos adequados. Sejamos honestos. O que temos diante de nós que é mais importante do que Jesus estava encarando? Alguém aqui pode falar assim, não, mas você não sabe a missão que eu tenho. Era mais importante que a de Cristo? Vamos aprender com o exemplo de Cristo e aprender a descansar. Jesus parou seu trabalho, confiou que seu Pai tinha o melhor e foi tirar tempo para desfrutar com Deus. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Nós podemos aprender com seu exemplo. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos dizendo a nós e ao mundo, no final do dia, não é o meu trabalho que conta, mas é o trabalho de Cristo. E uma vez que o trabalho dele foi consumado por completo, eu posso descansar do meu trabalho, porque o meu valor, o meu significado, a minha identidade, a minha alegria não estão enraizados no que eu venha fazer ou realizar, mas no que Cristo fez por mim ao me salvar. Amém? Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso do trabalho que fazemos para tentar merecer o favor de Deus e do esforço constante para estabelecer a nossa identidade. E em Jesus, também podemos ter esperança para o futuro, porque o descanso do sábado renova a nossa esperança. E o maior descanso sabático está por vir. Quando Cristo voltar, o reino de Deus será consumado. Aí então todas as doenças, pecado, pobreza, injustiça, estresse, sofrimento, burnout, tudo isso será banido do mundo. Então, para concluir, para finalizar, como em termos práticos nós podemos guardar, santificar um dia ao Senhor? Primeiro, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender de não levar a sério esse mandamento do Senhor e constantemente negligenciar o descanso e a adoração que são ordenados amorosamente por Deus lá atrás no Egito, quando Deus tira o povo do Egito, mas hoje para nós. Peça ao Senhor que te mostre se você tem negligenciado esse mandamento. Preste atenção, não é somente sobre descansar, é sobre descanso e adoração. Segundo, precisamos dar passos para obedecer esse mandamento. Precisamos nos preparar para esse dia. Como nós já falamos anteriormente, nesse dia priorize a adoração comunitária. Planeje o que você irá fazer com a sua família.
o que você lerá, procure fazer coisas que vão te renovar, te recarregar. Se possível, e eu creio que todos nós podemos fazer isso nesse dia, desligue o seu celular, desligue os aparelhos, desligue a sua conectividade, conecte-se a Deus nesse dia. Lembre-se que tudo o que você e eu temos diante de nós não é mais importante do que aquilo que Jesus tinha diante dele. Então nós podemos aprender com o exemplo de Cristo. Vamos aprender com Ele. E não somente aprender, mas nós podemos recorrer a Ele quando nós estamos cansados. Talvez, eu não sei, talvez muitos aqui se encontram cansados, talvez os irmãos que estão ouvindo online se encontram de uma forma esgotado em suas vidas. Mas o que nós aprendemos é que com Jesus nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Certa vez, Jesus se virou para os seus discípulos e falou assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Jesus é onde nós encontramos esse descanso, seja para o esgotamento físico, emocional, espiritual, nós podemos ir até Ele e encontrar descanso para a nossa alma. Ele é manso e humilde de coração. Então eu te convido nesse momento a ir em oração até Jesus, a entregar a Ele o seu fardo, a entregar a Ele a sua falta de confiança que não te permite descansar, parar, adorar, e pedir para que Ele te renove, que te ensine a confiar, para que nós possamos ser pessoas que vivem de modo digno do seu nome. Amém? Vamos orar? Pai Santo, o mundo nos coloca tantos deveres, vivemos num tempo de tanta agitação, de tanto barulho, de tanta inquietação. Vivemos numa sociedade que fala que nós temos que fazer o tempo todo, que está sempre em busca da melhor performance. E nesse domingo de manhã, Pai, nós queremos simplesmente descansar no Senhor. Jesus, Tu és o nosso descanso. Nós confessamos que muitas vezes nós não sabemos como parar, que nós temos falhado em parar e descansar, em tirar um momento, um dia de adoração, de culto ao Senhor, de contemplação. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar esses ritmos saudáveis de vida. Eu peço que, se tem irmãos meus aqui, Pai, que estão lutando com isso, vivendo em ansiedade, vivendo cansados, que o Senhor os ajude, que eles possam, nesse dia, encontrar descanso no Senhor, que eles possam recorrer a Ti. Eu oro assim, Cristo, eu oro que o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos ter o descanso em Ti, até que o Senhor venha e até que nós possamos viver eternamente diante do Senhor nesse dia maravilhoso. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela Tua palavra. Amém.